Estamos aqui no quarto onde a gente guardava as Barbies, onde ficava toda a coleção. É aquele quarto do vazamento que agora se transformou num ateliê. Ateliê é uma forma carinhosa como eu chamo esse ambiente, já que é aqui que eu edito os vídeos, que eu faço as restaurações, os ajustes em roupinhas, em bonecas. Então tá se transformando aos poucos. Falta uma pintura, falta uma coisinha ou outra, mas aos poucos ele está se transformando em uma coisa bem legal. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um restauro daquelas roupinhas que sofreram com a ação do tempo ou por serem muito brincadas e perderam a tinta, daqueles tecidos prata e dourado. Então se liga nesse vídeo que eu acho que vai ser bem gostoso a gente aprender mais uma coisinha aí pra gente cuidar com muito amor da nossa coleção. Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, seu louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho, vem que hoje eu tô chuchônico! Para a gente fazer essas pinturas, a gente vai precisar de um pincel. Eu utilizo o número 4. Ele tem uma cerda curtinha e ela é mais durinha. Me dá a impressão de que é mais firme para passar no tecido, dá mais segurança. Um potinho de água para a gente ir limpando o pincel. A tinta, eu gosto muito dessa marca chamada Acrylex. Eu já tentei outras marcas, mas eu não gostei muito. Então essa daqui, para mim, é a preferida. Essa daqui é da cor ouro. E essa daqui a gente não sabe. Essa é prata mesmo, tá, meninas? Essa tinta, ó, aqui tá marcando que tá R$8,50. Eu já cheguei a comprar por R$5. Ela tem em vários lugares, é uma tinta bem acessível. Eu gosto de usar papel para deixar o tecido em cima, porque me dá a impressão que quando a gente utiliza pano, não sei, sempre dá umas caquinhas. Para te pintar, isso aqui é a saia de uma Barbie da estrela Country, a Barbie Country. Para te pintar o tecido, ele tem que estar limpo. Se não der para lavar, tem uns tecidos que eu sei que desbota e tal. Quando não dá para lavar, eu passo pelo menos um pano úmido em cima da roupinha, que já ajuda bastante, mas tem que estar limpo. Para fazer isso aqui tem que ter bastante paciência, porque a gente vai precisar fazer várias camadas, várias, e normalmente quando o tecido é mais tranquilo, eu uso assim mesmo, senão eu uso as minhas mãos para ir me ajudando. A gente vai ter que fazer várias camadas, então não adianta ir pintando tudo de uma vez e ensopando, porque vai ficar o tecido cheio de grumos e a gente não quer isso. A gente quer fazer um negócio digno de estrela. Então, pega um pouquinho e começa a pintar. O segredo dessa tinta é espalhar bem ela, bem. Inclusive nessas dobrinhas aqui e ir passando. Ó, tá vendo como não pegou praticamente nada? Aí eu faço 3 mãos de tinta, tá? Tem uns tecidos como esse, eu tô achando que ele é um pouquinho difícil de pegar a tinta, mas pega. Só ter paciência que pega. Às vezes a tinta, ela dá uma ressecada ali dentro do potinho. O que a gente vai fazer? Quando a gente pegou na tinta e viu que ela deu aquele grumo, a gente vai tentar tirar esse grumo, remover o grumo do tecido, tá? Porque senão ele vai ficar grosso e vai ficar uma textura que a gente não gosta. Ó, essa parte, 3 mãos, agora eu vou para essa. Deixa ela aqui descansando, a gente vai esperar essa primeira camada dar uma secadinha para fazer mais uma vez, até chegar no tom que a gente quer.
Como eu tenho várias roupinhas que eu quero fazer ajuste, quero pintar, eu vou fazer nas outras enquanto essa dali tá secando essa primeira mão. Agora eu vou fazer a da Angélica. Essa saia aqui, toda essa parte aqui deve ser dourada. Então nós vamos pintar também. Quando é tecido assim misturadinho, a gente vai ter que cuidar para não pegar no vermelho, né? Ó, aqui é o limite do meu dedo até onde eu consigo pintar. Eu paro, tá? Quando esse lado estiver sequinho, aí eu vou pro lado segurar na parte seca para pintar o resto. Por isso que eu digo que tem que ter bastante paciência. É legal fazer isso daqui quando a gente tem outras coisas para fazer. Aí a gente vai fazendo as outras coisas enquanto tá secando. E assim vai fazendo. Esse tempo que a gente vai deixando, que parece pouquinho entre uma mão e outra, é o tempo suficiente para a tinta dar uma boa fixada. Porque se a gente vai passando lá, já logo em seguida, uma mão em cima da outra, a camada vai ficando grossa e grossa e a gente vai acabar mexendo na massa, sabe? Forma uma massa de tinta e aí vai ficar cheio de ponto mais grosso, outros mais finos. Então, paciência mesmo. Agora eu tô vendo essa terceira mão que eu tô fazendo nessa saia da Barbie Country e eu tô percebendo que ela já tá bem úmida. Ela tá muito, muito úmida. Então, agora essa saia aqui precisa descansar bastante, porque senão vai ficar cheio de marca. Então, vou passar mais uma mão nessa saia e no outro vestido e vou deixar descansar. Vocês devem estar pensando, né? Ele diz tanto que tem dificuldade com as mãos, mas olha a prática que ele tem para pintar. Gente, anos, tá? Olha, tive que fazer muito disso daqui. Ai, eu gosto da Xuxa, mas minha risada é da Eliana, né? Lavar bem o pincel, não deixar nunca tinta nele e sempre deixar essas tintas aqui fechadinhas. Tô aproveitando que eu tô pintando, tô fazendo umas roupinhas para minha amiga. Aí tem um detalhe bem legal aqui nessa roupinha que eu queria passar para vocês. Quando essa parte dourada ou prateada ou outra tinta sai da roupinha da Barbie, é porque normalmente a roupinha já tá bem desgastada, como é o caso dessa parte de cima desse vestido. Aí o que acontece? O tecido ele fica mais poroso, então a gente tem que tomar cuidado porque a tinta vai passar para o outro lado, ó. Meu dedo tá aqui atrás, né? Olha ali. Então tem que ir fazendo bem devagarinho, parte por parte, para não sujar outras partes do tecido. Quando a gente está utilizando por muito tempo a tinta, o pincel, é legal ir dando umas lavadinhas no pincel, porque ele vai ficando seco. A tinta vai ficando seca no próprio pincel. Então vai dando umas lavadinhas entre uma roupinha e outra. Como é que eu sei que chegou no tom que eu queria? Bom, quando seca, a cor muda bastante. Ela fica bem mais forte. Então, eu costumo ver assim, ó. Se eu não tô mais vendo a parte original que estava feia, eu paro, espero secar, normalmente de um dia para o outro,
E aí, se eu precisar fazer algum retoque ou mais uma camadinha, aí eu faço no outro dia. Essa saia aqui, eu acho que eu já cheguei aonde eu queria. Então, eu já vou deixar ela secando para no outro dia eu ver como que ela ficou. Ontem foi aniversário da minha mãe e eu queria muito deixar uma mensagem para ela. Pensei muito no que eu poderia falar, mas eu não queria falar de filho para mãe. Eu queria falar de um ser humano. A dona Zenaide, ela fez 67 anos. Sabe uma história, não é porque é minha mãe não, sabe uma história que a gente se orgulha só de ouvir? É a da minha mãe. Batalhadora, corajosa, destemida, focada, são características de um ser humano surpreendente e essas características ela tem todas. A minha mãe é aquele tipo de pessoa que te deixa numa situação confortável. A casa dela é a mais cheirosa, a cama é a mais macia, o sofá é o mais gostoso. Tudo que tem lá relembra muitas coisas boas e cria novas memórias o tempo todo. Isso porque ela é uma verdadeira fênix. Das cinzas ela ressurge ainda melhor do que ela já foi um dia. E esse é o meu principal exemplo de vida. Quando a gente tem bons exemplos, ainda que sejam tios, avós, irmãos, amigos, a gente consegue dar um passo à frente dia após dia. E a minha mãe, ela faz um bem sem nem perceber a todo momento para quem a rodeia. Ela é exigente, brava, mas também é carinhosa, fofa. E ela tem uma característica que eu vejo muito pouco nas pessoas, que é o de permanecer. Como tá difícil a gente encontrar pessoas que permanecem. Cada dia que passa eu vejo que as pessoas estão reciclando de uma forma não muito legal sentimentos e relações. Como se tudo tivesse que ser sempre e 100% muito bom o tempo todo. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente tem a prova concreta disso, de como é difícil alguém estar do seu lado só por estar, só para fazer companhia, só para dizer de alguma forma, eu tô aqui. Dona Zenaide é dessas, é daquela que permanece, te dá força e ainda que ela esteja aos cacos, ela fica ali do lado, firme e forte. E são esses exemplos da vida que nos fazem ser mais corajosos para enfrentar o amanhã. É nisso que a gente se apega, a boas histórias, a bons exemplos, a boas pessoas. Sem esses exemplos da vida, de nada adiantaria a gente pelo menos tentar. E a minha mãe
é um ótimo exemplo para eu sempre acreditar, para eu continuar acreditando que sonhos podem se tornar realidade, que o amor é a melhor coisa, independente de qualquer situação, e que sentimentos verdadeiros é o que valem para a gente seguir a nossa vida adiante.